Olá, alunos. Eu sou o professor Marco Antônio. Essa é a aula do dia 25 de agosto de 2021. Eu estou gravando essa explicação para complementar a aula de hoje de manhã, que ficou com muito ruído e foi gravada no Google Meet, que a qualidade da imagem fica um pouco pior. Então, eu estou usando o OBS, que é um software livre para gravação de vídeo e streaming no YouTube. Ele serve para os gamers, os jogadores de videogame, gravarem as partidas, né, e disponibilizarem para outros jogadores assistirem. Então, é um programinha gratuito e serve para a gente gravar a aula. Tem alguns recursos que eu estou aprendendo a usar. O que eu quero ressaltar, a gente trabalhou hoje de manhã o conteúdo de Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e só que eu fiz uma introdução antes, e é essa introdução que eu vou gravar agora com vocês, que tem a ver com dois textos que eu projetei no telão para os alunos que estavam presentes e gravei para que os alunos que estivessem em casa pudessem acompanhar. Vocês vão ver agora, eu vou diminuir um pouco a minha imagem, a gente vai ver o texto, tem dois textos para a gente ver, dois cards de textos meus, que eu vou usar para situar vocês em relação a o que seria na geografia humana a relação interpessoal e intersubjetiva dos agentes que transformam o meio ambiente, que são né, que nos interessam, são a ação humana sobre a paisagem. Ela não se dá sem características intersubjetivas, ou seja, sem ter algo em que a gente acredita e compartilha com os outros essa crença. E então é importante estabelecer como é que essas relações se dão, como é que isso acontece, né? Como é que a gente tem uma mentalidade sobre o espaço e acaba atuando com essa mentalidade nesse ambiente, transformando ele, até para que depois a gente possa fazer uma crítica e entender se a gente está ocupando o ambiente de modo adequado para nós e para as demais espécies vivas, que é o tema da ecologia, é o tema do equilíbrio ambiental. Muito bem. Vocês estão vendo aí do lado um card e ele tem três frases. Ele está numa forma poética, então ele tem um certo número de palavras, né, um certo encadeamento de ideias de forma mais poética e o que significa sempre na poesia é uma densidade de informação por frase. A poesia diz muito mais do que está escrito. E essa é uma forma de comunicação que eu gosto muito de usar, que eu exercito muito, que é mais literária, mas que eu tento ligar para que a gente possa fazer uma análise da realidade, né, do mundo que a gente vive e da forma como a gente ocupa esse mundo, que a gente constitui uma forma de vida. Eu vou ler para vocês a primeira frase, vocês podem acompanhar juntos, e depois a segunda, e depois a terceira, e faço os comentários. Então vamos lá. Somos diferentes uns dos outros, em intensidades que vão do muito semelhante até o incompreensível. O que essa frase está dizendo? Que a gente difere, e isso salta aos olhos, né, entre nós mesmos. A espécie humana é constituída de indivíduos, né, que participam da espécie, mas que são diferentes entre si. E essas diferenças vão do muito semelhante, as pessoas que são parecidas com a gente, culturalmente, se vestem, dançam, cantam, se comportam, falam de uma maneira semelhante à nossa. São aquelas pessoas com as quais a gente diz que está em casa, né? Está no seu lugar, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado. E isso vai variando até aquelas pessoas que são tão diferentes da gente, que elas são, para efeito de compreensão, né, a gente não entende, são incompreensíveis para nós. Né? Por exemplo, o modo de vida de um esquimó, de um indígena Yanomami no seio da floresta amazônica, né? A visão de mundo
a forma e o modo de vida deles é muito diferente, de modo que às vezes é difícil para a gente entender. Então isso é o que está na primeira frase, a diferença. Na segunda frase, uma outra forma de diferença. Do mesmo modo que a gente é diferente uns dos outros, nos diferenciamos de nós mesmos ao longo do tempo, em medidas muito variáveis. Ou seja, o marco adolescente é muito diferente do marco jovem aprendiz. É muito diferente daquele rapaz que depois se casou, daquele rapaz que depois se tornou pai, daquele rapaz que fez faculdade. Então, em cada etapa da vida, se eu olho para trás, eu vejo o quanto eu mudei. Isso é contraintuitivo. A gente costuma achar que somos sempre o mesmo. Há uma ideia de identidade que diz assim, você é você, sempre. Mas se a gente pensar de modo mais reflexivo, mais aprofundado, perceberemos o quanto mudamos e o quanto não paramos de mudar ao longo da vida. E especialmente os adolescentes e os jovens. É visível no espelho, né, para um adolescente que vai em rumo à juventude, o quanto ele se transforma. E é muito diferente de você ser um adulto de meia idade, uma pessoa com experiência de vida. O que acontece é que você é você mesmo mais um acontecimento. Então, você é você mesmo até o dia que você se casa. Você é você mesmo até o dia que você se torna pai ou mãe. Porque depois que isso acontece, você passa a ser você mesmo o pai, você mesmo a esposa, você mesmo o marido. Se você se forma num curso, você passa a ser você mesmo mais aquela conclusão daquele curso, né? Que pode ser a segunda forma de se referir a você depois do próprio nome. Marco Antônio, o nome que meus pais me deram, o professor. Marco Antônio, o técnico de enfermagem. Percebe que o acontecimento se cola ao meu ser e a definição de mim mesmo, eu passo a ser aquilo que acontece comigo, né? Isso, inclusive, tem um aspecto trágico, né? Tem coisas que a gente não controla, que acontecem com a gente, independente da gente querer ou não, e nos marcam. Eu sou o Marco Antônio que o pai morreu, né? Não sou mais o Marco Antônio que o pai está vivo. E assim por diante, tudo que pode acontecer com a vida da gente e que vai nos transformando. A última frase fala de uma outra coisa, diferente dessas duas coisas que estão sendo ditas nas primeiras frases, né? Na primeira frase a gente diz que a gente se difere dos outros, da semelhança até a incompreensão. Na segunda frase a gente diz que a gente se diferencia de nós mesmos, né? Em graus muito grandes. E na terceira frase a gente diz, no entanto, nosso estar no aí da existência, esse estar na existência, é comum para todos, no sentido biológico, de destino dos nossos corpos. Todos nós temos um destino comum biológico. Nós existimos um curso biológico que é igual para todos. Algumas pessoas vão ter mais saúde, menos saúde, vão ter uma vida mais longa, uma vida mais curta. Mas a finitude é comum para todos nós. Quanto mais tempo a gente vive, mais processos acabam para a gente. Você deixa de ser criança, você deixa de ser adolescente, você deixa de ser jovem, né? Deixa de ser solteiro, deixa de ser alguém que não tem filhos. Então, é um curso biológico ir mudando, ir se transformando. O próprio corpo, as nossas células vão mudando. Isso está inscrito no nosso DNA, essas transformações. E é isso que a gente chama de curso biológico. E esse curso biológico, ele se impõe para todas as outras coisas que a gente tem na vida, todas as outras distinções. Então, eu sou o Marco Antônio, técnico de enfermagem, eu sou o Marco Antônio, professor, eu sou o Marco Antônio, filho do fulano,
eu sou o Marco Antônio que tem tal renda, que possui tal casa, que possui tal carro, né? Outras pessoas são o fulano de tal, dono de tal coisa, proprietário disso, ou desprovido daquilo, sou fulano morador de rua, sou fulano usuário de drogas. Todas essas coisas que aderem a nós como modo de vida, e são diferentes, elas têm uma base comum que é igual para todo mundo. Ou seja, há uma vida nua em cada um de nós. Há uma vida destituída de todas as distinções sociais. E essa é igual para todo mundo. Então a última frase vai dizer nessa expressão poética que do mesmo modo que nós nos diferenciamos, essa diferenciação se dá por cima de uma essência, de uma base que é comum para todo mundo, que é o estar vivo, que é o ser vivo. Né? Isso nós compartilhamos, inclusive, com as outras espécies. Nós não somos a única espécie viva, nem a mais importante, nós somos mais uma espécie viva sobre esse planeta. Então, o resumo dessa expressão poética que vocês estão lendo aí é a contradição que é inerente à vida. As coisas são o que são, mesmo que seja de modo contraditório. Ou seja, a gente muda e a gente é o mesmo. A gente é uma vida a vida inteira. E essa vida, a vida inteira, muda o tempo todo. Percebem que há um elemento de não mudança e um de mudança? Então, esse é o primeiro, essa expressão a gente chama de aforismo, né, quando a gente tem uma sentença curta composta de poucas frases e que é escrita na forma poética. Eu ainda quero olhar a próxima que está lá no fundo, então eu vou mover essa para o fundo, que é a maneira que eu aprendi de fazer isso. Ordem, mover para o fundo. Bom, e aí a gente vai pensar sobre outro pequeno poema, outra pequena expressão poética. Também todos são textos que eu produzo, que eu penso, e que diz sobre as nossas expectativas. Ela fala assim: as melhores pessoas do mundo são uma ilusão da expectativa. Então, nós temos os melhores cantores, os melhores artistas, os melhores esportistas, nós temos, essas pessoas fazem parte da nossa vida, embora a gente não as conheça. Elas são os mitos e os modelos que a gente usa para definir estados de bem-estar e de alegria e de felicidade. Então, se eu fosse tão bonito, se eu fosse tão talentoso, se eu fosse tão quanto, né, as melhores pessoas do mundo. Então, na segunda frase diz assim: existem as melhores pessoas de todos os instantes da nossa existência. Além dessas pessoas que para quem nós não existimos, imagina que para o Neymar eu não existo, para uma atriz famosa eu não existo, para a pessoa mais importante, mais rica do mundo, eu não existo, embora ela exista para mim. Mas isso é só uma expectativa, né? É só uma ideia. Eu tomo isso como uma referência. Então, talvez eu pudesse ser melhor do que eu sou através desses mitos que eu crio em torno de pessoas que eu não conheço, mas que a gente concorda, ou acha, todo mundo, a maioria das pessoas acha, modelos de vida. O que esse poeminha quer dizer é que existem um outro tipo de melhor pessoa do mundo, que é aquela que está dentro da nossa existência. As pessoas reais com quem a gente convive. E é só com elas que a gente pode ter experiências boas, que vão além da fantasia e que vão além da expectativa. Então, o poeminha termina: existem as melhores pessoas de todos os instantes de nossa existência. Quem são elas? Aquelas pessoas com as quais eu me encontro, com as quais eu convivo. No entanto, para estar com elas, é necessário apurar o olhar. É preciso aprender a vê-las. Porque senão eu passo a vida inteira achando que o meu irmão não é tão bom quanto outra pessoa, que o meu pai não é tão bom quanto outra pessoa, que a minha mãe não é a melhor mãe do mundo. Na verdade, nenhuma das pessoas que a gente conhece é a melhor pessoa do mundo.
mas elas são as melhores pessoas do nosso mundo. Elas são as pessoas que a gente conhece. Elas são as pessoas que nos podem ou não nos fazer felizes, enquanto as expectativas não podem nada. Expectativas só podem nos trazer frustrações, né? Você pode viver uma vida ressentido. Ressentido porque você não é tão bonito quanto, tão talentoso quanto, né? Tão rico quanto. Você sofre por uma ideia, por uma ansiedade de um ser das coisas que não te pertence. No entanto, você tem pessoas em volta de você que são reais e que podem te trazer alegrias reais de convívio, se você souber olhar para elas. É um poema da tragicidade da existência das pessoas que não sabem enxergar as coisas boas, né, e que costumam sempre olhar para longe, para dizer que o bem, que o bom, que o belo, que o justo não pertence ao seu próprio mundo. Né? Quanta gente a gente conhece que vive falando que os bons e as boas coisas da vida estão em outro lugar. Às vezes a gente nem se dá conta disso, não se dá conta de que isso é uma forma de ressentimento, isso é uma forma de rebaixamento daquilo que é real. Porque o real só pode ser aquilo que acontece. Ou seja, o melhor bebê do mundo é o seu filho. Né? A melhor pessoa do mundo é a que resolveu passar a vida perto de ti. Né? Quando a gente vive com um cônjuge, uma esposa ou esposo, um namorado, uma namorada, essa pessoa está ali porque quis. E onde é que ela está? Né? Está perto e diante da gente. Então, essa era a ideia desses dois cards poéticos, né? De fazer a gente refletir sobre como a gente está no mundo, como é nosso estar no mundo, como é nossa forma de viver a realidade. Eu queria que fosse um vídeo curto, mas eu já vi que não ficou curto. Infelizmente, é difícil falar de uma forma reflexiva sem se estender na conversa, sem levar a reflexão mais adiante. Mas também não está tão longo assim que a gente perca muito tempo ouvindo. Espero que vocês continuem acompanhando as aulas que eu gravo online, os conteúdos. Esse tipo de vídeo eu costumo postar na minha página, no meu canal do YouTube, e deixo lá disponível, aberto para o público. As aulas que vocês participam eu deixo só para o Google Sala de Aula, não coloco elas no YouTube. Né, a não ser que algum aluno peça e tal, quando a gente faz algum trabalho assim, mas é isso. Um abraço, acho que ficou melhor que o vídeo da manhã, que agora está mais tranquilo e esse programa tem uma qualidade de gravação melhor. Valeu, até a próxima. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.